Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E hoje nós vamos falar sobre o homicídio de jovens no Brasil. De acordo com o censo 2010 realizado pelo IBGE, a população jovem corresponde a 26% dos brasileiros. São cerca de 51 milhões de jovens. O Mapa da Violência, uma série de estudos realizada com o apoio dos Ministérios da Saúde e da Justiça, destaca o Paraná como o 13º estado brasileiro em taxas de homicídios. Mas quando se olha especificamente para os jovens, os dados são mais assustadores. A taxa de homicídios deste grupo subiu 111,3% entre os anos 2000 e 2010. O número de jovens assassinados em todo o Brasil entre os anos de 2004 e 2008 é maior do que aqueles que morrem nos conflitos armados em muitos países. A Casa da Juventude do Paraná é uma associação sem fins lucrativos que trabalha desde 2008 entendendo o universo do jovem e trabalhando pela inserção social e defesa dos direitos deste grupo. A falta de políticas públicas voltadas para a juventude e o universo das drogas são alguns dos fatores que elevam as taxas. Essa realidade levou instituições do Paraná a debater o que deve ser feito para combater o extermínio de jovens no 2º seminário Juventude Quer Viver. E um dos resultados desse encontro foi o lançamento de uma campanha. Então quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Geraldo Paulo Pires, educador social e articulador da Casa da Juventude do Paraná. Tudo bem com você, Geraldo? Boa tarde. Tudo bem, Cristiano. Boa tarde. Quero começar ouvindo de você. A gente tem esses dados, do levantamento do Ministério da Saúde e Ministério da Justiça sobre homicídios no Brasil. Agora, quando a gente vai investigar os dados sobre jovens, o levantamento não é tão detalhado. Então, você acha que falta, de fato, um olhar do poder público sobre as taxas de mortalidade dos jovens no Brasil? Sim, acredito que sim. Deve haver um esforço de toda a sociedade, de fato, de fazer levantamento de dados, de fazer cruzamento de dados, não ter uma fonte somente como referência para os dados, e esse é um desafio. De fato, a partir dos dados de uma pesquisa, gerar outros dados que possam ser confrontados e se possa chegar a um número mais exato. Aliás, os dados desse mapa da violência que eu citei há pouco estão disponíveis na internet. Eu vou colocar para você de casa desde já nesse site que é o mapadaviolencia.org.br. Você pode ter acesso a esse levantamento na íntegra, com dados de 2013, já com panoramas de comparação entre estados e municípios e outros anos também. Mas voltando a falar com o Geraldo lá do Paraná, eu queria ouvir de você de que forma as instituições no Paraná se integrando para fazer uma mobilização e a campanha para a gente tentar diminuir os índices de mortalidade dos jovens a partir desse encontro que vocês realizaram. Qual o principal objetivo dessa campanha Juventude Quer Viver, Geraldo? O principal objetivo da campanha é articular as entidades de todo o Estado em vista de um levantamento de dados a partir de cada município. Nós temos 399 municípios no Paraná e, por vezes, nós temos dificuldade de ter acesso sobre juventude específicas de cada município. Situando a pesquisa Mapa da Violência, dificilmente se tem dados de prefeituras ou de governos. Então, um dos objetivos da campanha é buscar dados, fazer um levantamento sobre a realidade de juventude no Estado. E a partir desses dados, o que você acredita que pode ser feito, então, uma vez que a gente, levantando essas informações, vai ter aí um diagnóstico, um retrato mais claro da situação da violência e como ataca os jovens, por exemplo, aí no estado do Paraná? A partir daí, como a gente pode pensar em políticas públicas? Que tipo de políticas públicas poderiam ser melhor pensadas e efetivadas para diminuir essas taxas? Os dados sempre têm apresentado a questão da violência também uma questão de exclusão social, de crescimento desordenado das cidades, de falta de atenção dos governos, de um melhor aparelhamento das secretarias. E nós acreditamos que é importante seguir a definição de políticas públicas ou de iniciativas a partir de dados, a partir da próprio diálogo com os jovens. Então, uma das ideias da campanha é também fazer a interlocução com os jovens, de fato escutar a juventude, para que, além das pesquisas, a própria fala dos jovens, o próprio pronunciamento dos jovens possa ajudar na implementação.
E pensar em políticas públicas voltadas para a educação, você acredita que poderia ser um caminho para a gente reverter, então, desde essa exclusão até a ponta mais triste desse roteiro, que seria a questão do extermínio e da violência contra o jovem? Sim, a educação é uma das principais políticas, né, mas precisa também discutir outras políticas, como a questão da saúde, o acesso à saúde, a questão do acesso ao território, a questão da cultura, do esporte, do lazer. Então, são várias políticas que devem estar integradas para que nós tenhamos uma definição mais integral de políticas públicas, né? A educação sendo um carro-chefe, mas integrada com outras políticas que são importantes para esse público. Vou colocar na tela para você de casa, porque eu quero comentar com o Geraldo também, essa notícia que saiu no portal G1 no dia de hoje, sobre o capitão de seleção infantil do Brasil assassinado a tiros em Fortaleza, né? Esse jovem de 14 anos foi baleado em fevereiro e até agora ninguém foi preso, está sendo investigado o crime, mas ele aqui é um menino que já tinha passado por instituições para adolescentes em conflito com a lei, um menino de 14 anos que já tinha participado desse torneio de competição internacional de futebol voltado aí para crianças em situação de rua. Esse caso do menino Rodrigo, por exemplo, Geraldo, a gente pode pensar que assim como esse, tantos outros acontecem, né, de violência contra jovens numa situação mais de vulnerabilidade social, e muitas vezes os casos nem mesmo são investigados. Isso é o retrato, esse aqui é um exemplo, mas a gente pode dizer que isso é um retrato de muitos outros casos no Brasil? Certamente que sim. Inclusive as pesquisas elas apontam para a necessidade de que o poder público de fato investigue, né, as causas, investigue as problemáticas que levam ao extermínio. Nós não falamos em criminalidade, nós falamos em extermínio, porque são muitos jovens que são assassinados. E aos poucos a gente vai se acostumando com que seja mais uma estatística e somente um número. Então é importante que para cada jovem assassinado se investigue, se busque as causas, para que não venha a acontecer de novo com outros jovens que podem de repente ser pessoas muito próximas de nós. Muito bem, eu vou mostrar mais um site aqui para você de casa, para ter outras informações sobre essas ações e a campanha realizada lá no Paraná, que é o da Casa da Juventude, pr.org. Aqui se encontra várias informações, então, sobre a Casa da Juventude do Paraná, essa associação sem fins lucrativos de apoio aí à juventude, promoção da vida, inserção social e tantos outros trabalhos importantes aí voltados para a juventude. Agradeço desde já, então, o Geraldo Paulo Pires por participar aqui do Conexão Futura. Boa tarde para você, Geraldo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade e estejamos todos juntos construindo a vida para os nossos jovens. Isso aí, um abraço para você. E na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre abastecimento de água no Brasil, um assunto aí que interessa a todos nesse momento em que enfrentamos estiagem e já se fala em racionamento de água. Então, claro que você em casa não pode perder essa discussão. Desde já mande para a gente sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter ou ainda pelo telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Os contatos que estão todos aqui para você tomar nota, tem internet, tem telefone. O que não pode faltar é a sua participação aqui no nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Globo Educação, e eu estou aqui à sua espera. Então, até já.